Olha, eu estava ouvindo ainda há pouco o ministro Alexandre Padilha, que é o responsável pelas relações, digamos, institucionais, né? Ou seja, as relações políticas, né? Nas empresas, o diretor de relações institucionais, normalmente, a gente podia dizer assim, não, ele é um lobista, né? Faz lobby. Nada contra, hein? Eu sou, inclusive, a favor do lobby. São relações institucionais, enfim, são necessárias, inclusive. Mas o Alexandre Padilha, ainda há pouco, agora estou falando com vocês nessa segunda-feira, são 4 horas e 18 minutos, dia 27 de março, está terminando março, hein? Já começou o outono. Olha, senhores, ele disse o seguinte, olha, o Lula da Silva vai ficar pelo menos até quarta-feira se tratando em casa, ou seja, no Palácio do Alvorada, né? Ele está com uma broncopneumonia bacteriana. E mais uma gripe, mais viral também, dá para dizer. Não é pouca coisa, não. No começo, na sexta-feira, agora, na semana passada, quando o Lula ainda estava com a viagem marcada para a China, os médicos e o próprio Lula, mais o Lula, né? Eu acho que não foi os médicos, não. Disseram o seguinte, não, isso é uma broncopneumonia, é uma pneumonia leve. Não é? No dia seguinte, o boletim médico do pessoal do Sírio, lá de São Paulo, ele foi se tratar na unidade de Brasília, disseram o seguinte, olha, não é pneumonia leve nada, não, é uma broncopneumonia bacteriana e viral da influenza, da gripe. Não é pouco, tem que ficar pelo menos uns 7 dias aí se tratando, né? Aí ele cancelou a viagem à China. Tinha que cancelar a viagem à China. E agora, nesta segunda-feira, o ministro Alexandre Padilha deixou, olha, ele tem que se tratar, vai ficar em casa pelo menos até quarta-feira, vai ficar despachando no Alvorada, mas se tratando, né? Até na quarta-feira que os médicos vão dizer, não, olha, você vai ficar mais tempo, menos tempo. De qualquer maneira, esse é o cenário, né? Sobre esse cenário, sobre a doença do Lula da Silva, eu quero chamar a atenção para vocês para uma ilustração que eu estou publicando no meu blog polibiobraga.com.br de hoje, segunda-feira, dia 27. É uma ilustração, não é minha, nem do meu blog, é do Poder 360, mas ela é muito interessante porque ela traz a imagem do Lula e os principais sintomas dessa broncopneumonia bacteriana somada aí a uma origem também viral, né, da gripe, da influenza. Mas o que me chamou muita atenção é que um dos sintomas, vocês vão ver ali se vocês forem ao meu blog, polibiobraga.com.br, um dos sintomas dessa doença, desse tipo de doença que atingiu o Lula da Silva, é uma confusão mental. Pô, mas então o Lula está com uma broncopneumonia bacteriana mais viral desde que assumiu o governo, porque ele parece que está em um estado permanente de confusão mental, né, para dizer o mínimo. De qualquer maneira, esse é o cenário, né? E se isso já é um problema para o Lula da Silva, para o seu governo, para os seus aliados, vão se somar outros problemas sérios, agora sim, mas não de origem física, mas de origem política, né? Essa semana aí ele vai se estressar, olha, se estresse agudiza a doença, eu acho que agudiza, porque a pessoa acho que pode somatizar facilmente, dependendo da pessoa, né? Temos 2 problemas aí que ele terá vai ser difícil de desatar, né? O primeiro deles é essa queda de braço que está ocorrendo lá no Senado e na Câmara por conta dos exames das medidas provisórias. Normalmente, antes da pandemia, se formavam comissões mistas do Senado e Câmara para examinar as medidas provisórias, né? E a Câmara sempre tinha a iniciativa. Bom, agora, desde a pandemia, não tem essa. Passa na Câmara, depois passa no Senado. E o Rodrigo Pacheco, que é aliado do Lula, não quer nada disso, quer voltar como era, comissões mistas, né? E está uma queda de braço muito grande aí, porque os dois querem ter a iniciativa, o que apoia o Lula e o outro que
negocia cargos com o Lula, né? Vamos dizer assim. Mas não está havendo um entendimento. Aí o Supremo Tribunal Federal foi até chamado a resolver esse impasse, aí negociaram lá intramuros para, vamos deixar assim, vamos resolver aí dentro mesmo, né? O Lira até já disse para o Supremo, não te mete, né? Isso aqui é assunto interna corporis, como dizem os advogados, né? Interno, nosso, né? Essa é a primeira questão. A outra questão é relacionada com a chegada do Bolsonaro aí no dia 30, né? Hoje é dia 27, segunda-feira, depois tem 28, terça-feira, 29, quarta-feira, dia 30, quinta-feira, 7h30, no aeroporto de Brasília, desembarca o presidente Bolsonaro. Ele ficou 3 meses numa espécie de alto exílio dourado lá nos Estados Unidos. Os seus detratores passaram esses 3 meses, fugiu, até aliados, hein? Muitos aliados também. O Collor já dizia, o tempo é o senhor da razão. Mais uma vez fica provado aí que o Bolsonaro tinha razão em aguardar no exterior, porque vocês sabem que estava uma onda autoritária histérica aí no ar, patrocinada aí pelo eixo do mal, né? O Alexandre de Moraes puxando a carroça aí, né? Prendendo e arrebentando. A mídia alinhada passou esses 3 meses tentando desqualificar o Bolsonaro e o seu governo tanto quanto pôde. As carpas que morreram no espelho d'água do Palácio da Alvorada, as emas que comeram demais no Palácio do Jaburu e que morreram, as joias sauditas, os cartões corporativos, né? A cor do cabelo da Michelle. Pô, foi de tudo, né? De tudo um pouco. Mas isso foi decantando aí aos poucos, né? E agora, quase passados os 100 dias do benefício da graça, né? Que todo governo recebe, o Lula da Silva e o seu governo já começam a enfrentar problemas aí. Não apenas da sua base, mas da própria mídia, de aliados, né? Nesse domingo mesmo, o escritor Paulo Coelho chegou a dizer: esse governo está sendo patético, me arrependo de ter votado nele. Não é o único, não. Se arrependeu. Né? Se arrependimento matasse, já tinha muita gente do lado do Lula da Silva e do PT aí, já tinha muita gente morta. Né? Mas, enfim, o Globo, Folha, Estadão, CNN, Veja, RBS aqui de Porto Alegre, nesse final de semana foi uma sucessão de críticas ferozes ao Lula por aquelas declarações deles toda a semana passada contra o Moro, né? Aliás, falando no Moro, eu quero que vocês deem uma olhadinha no meu blog polibebraga.com.br, que ali está um relatório completo. Eu não vi ninguém publicar, mas eu estou publicando. Sério. Eu recebi uma cópia, conferi, verifiquei que era autêntica, coloquei no arquivo em nuvem e estou disponibilizando as 83 páginas no meu blog polibebraga.com.br. Vamos lá dar uma olhadinha. Vale a pena, eu li tudo com atenção. Um relatório muito consistente, fotografias, croquis, rabiscos, organogramas, tudo exclusivamente, esse relatório que eu estou publicando é exclusivamente sobre o PCC e a sua organização para assassinar o Sérgio Moro, a mulher dele é Rosângela, que é deputada federal por São Paulo, e os 2 filhos. O delegado ali que assinou o relatório, enviado à Justiça Federal de Curitiba, mostra que era em Curitiba que iam matar o Moro. Estava tudo ali já. Ele já tinha alugado imóvel do lado da casa do Moro, do lado do escritório do Moro, da mulher do Moro, campana nos colégios dos filhos do Moro. E ali estava claro que eles iam tentar assassinar todos eles, ou em casa, ou perto de casa, ou no escritório, por ali. Em Curitiba, o caso era em Curitiba, o cenário é em Curitiba. Esse relatório dá o nome, inclusive, dos candidatos a assassino do Moro ali, todos eles, do PCC, quanto gastaram. Eles gastaram mais de 5 milhões
desde janeiro, desde o ano passado, só para em cima disso aí. Está circunstanciado, né? Claro que tinham outros alvos, mas esses são objeto, provavelmente, de outros relatórios enviados para a Justiça Federal, e a esses eu ainda não tive acesso. Gostaria até de receber, se alguém tem, passa para mim. Eu boto arquivo em nuvem e publico, sim, tudo, né? Não tenha dúvida disso aí, não. Né? Esse é um documento da Polícia Federal muito consistente e completo. Ainda falta outros relatórios, claro, sobre o promotor do interior de São Paulo, que acompanhou todo esse caso aí, que também está na mira do PCC, e de outras personagens, né? Eu ouvi até uma conversa hoje de que o próprio Alckmin estaria na lista. Não sei se isso é verdade. Mas, enfim, tudo isso aí acontece, esse caso do Congresso, que eu narrei há pouco, e agora esse do Moro, na semana em que desembarca aqui, finalmente, o Bolsonaro, né? Bolsonaro vem aí. Então ele chega na quinta-feira, às 7h30 da manhã. Vocês podem me perguntar assim, ele vai ser preso? Eu vou dizer para vocês, não vai ser preso. Vai haver repressão, porque está uma convocatória aí em todas as redes sociais para que milhares de pessoas compareçam ao aeroporto de Brasília. Haverá repressão? Eu quero dizer para vocês, não haverá repressão. Ou seja, o Bolsonaro vai chegar às 7h30, milhares de pessoas vão recepcioná-lo. Não está sendo feita uma campanha nem pelo PL, nem pelo Bolsonaro, no sentido de que milhares de pessoas acorram ao aeroporto de Brasília, mas é provável que façam isso. Claro que vai haver uma presença ostensiva ali das forças de segurança, mas não haverá repressão. Enfim, essa pelo menos é a percepção que eu tenho aí. De qualquer modo, nós que já estamos vivenciando um novo patamar nas relações da oposição com o lulopetismo e toda a esquerda, ou seja, uma oposição muito mais assertiva do que a que existia antes, até porque já é bem mais ampla do que era antes, e também ideologicamente muito mais consistente do que era antes. Nós vamos ver isso aí agora com um líder que está de volta, né? As tentativas desses primeiros 3 meses aí de tentar emplacar algum outro líder da oposição não deu em nada. Como não deram em nada também aquelas tentativas da terceira via, né? Porque só tem um líder da oposição legítimo nesse momento, que representa aquelas aspirações que foram defendidas em praça pública desde 2015, que é o Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro vem aí. É isso, senhores.